Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 7 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Veremos a demonstração de que algumas funções definidas de modo simples de fato são recursivas de acordo com o critério de recursividade de Gödel. Para isso, demonstraremos algumas propriedades gerais sobre as funções na sua relação com essa definição. Vamos começar? As funções que trataremos nesse vídeo são aquelas definidas de modo predicativo. Mas antes de falarmos delas, vamos relembrar a definição de recursão de acordo com Gödel. Ela é feita em três regras. A primeira diz que as funções soma, produto, função característica da relação menor que, a função de projeção e a função c constante são todas recursivas. Essas são funções assumidas como básicas e recursivas. Além disso, ao compor funções recursivas, nós obtemos funções recursivas. Então, se temos G1, G2 até Gn e H funções recursivas, a composição de H com cada uma das Gs é também recursiva. Além disso, podemos usar a função μ para obter funções recursivas. Se uma função g é recursiva e para todo A existe um x que faz com que g tenha resultado 1, então a função h, que toma o menor x, tal que g de ax é 1, é de fato recursiva. O menor x, tal que, é exatamente o que é dado pela função μ. Ela toma o menor objeto que garante alguma propriedade. Além disso, vamos relembrar, de modo breve aqui, o que é a função característica. Função característica, como temos para o caso do menor que, é uma forma de transformar ou repensar os predicados, as relações, como funções atribuindo o valor 1 e 0. Ou seja, a função característica f de φ, para uma fórmula φ, ela vai resultar em 1 quando vale a fórmula φ para um certo conjunto de objetos e vai resultar em 0 quando não vale a fórmula φ para esse conjunto de objetos. É isso que está acontecendo para o caso da função característica do menor que, representada por f com o índice do símbolo apropriado. Demonstraremos que a composição booleana de fórmulas recursivas é também recursiva. Isso significa que, se as fórmulas psi e θ são recursivas, então as fórmulas não psi e psi e θ também são recursivas. Observe que isso tem como consequência que todas as composições booleanas são recursivas. Afinal, essas composições booleanas podem ser escritas como combinações da negação com a conjunção. Para demonstrar esse fato, vamos observar o que acontece com as funções características de não psi e θ. Nesse caso, vamos encontrar uma igualdade, uma função característica equivalente para cada uma dessas definições. Então, se temos a função característica de não psi, vamos demonstrar que isso é igual à função característica da relação menor que com a função característica de psi e 1. Observe que todas essas funções usadas no lado direito são recursivas e, portanto, essa composição resulta em algo recursivo. Nós vamos ver em detalhes isso um pouco mais à frente. Vamos primeiro demonstrar que, de fato, essa igualdade funciona. Então, vamos primeiro supor que a função característica de não psi aplicada a A é 1. Observe que, pela definição, isso significa que não psi aplicado aos objetos A é verdadeira. E, portanto, podemos também concluir que psi é falsa. Isso significa que a função característica de psi é zero. E, portanto, podemos dizer que a função característica de psi aplicada aos objetos de A
resulta em um valor menor do que 1. Isso também significa que essa fórmula é verdadeira e, portanto, podemos dizer que a função característica de menor que aplicada a esses dois objetos resulta em 1. E isso é o que queríamos. Observe que provamos que se o lado esquerdo é 1, então o lado direito também é 1. Agora demonstraremos que se a função característica de não psi resulta em 0, então a fórmula da esquerda também vai ser 0. Nesse caso, observe que não psi vai ser falsa e, portanto, psi vai ser verdadeira. Nesse caso, a função característica de psi vai resultar em 1. E, portanto, podemos dizer que ela não é menor do que 1. 1 não é menor do que 1. É, de fato, menor ou igual, mas não é menor. E, portanto, a função característica da relação menor que aplicada a esses dois objetos, de fato, vai ser 0, como nós queríamos. É exatamente essa relação que nós queríamos demonstrar e, portanto, essas duas funções são de fato iguais. Agora vamos demonstrar que, de fato, a função característica de não psi é recursiva. Para isso, temos que analisar os componentes da definição. Observe que o 1 pode ser substituído pela função constante que resulta em 1 para qualquer conjunto de A objetos. Então, essa função é recursiva. A função característica de psi é recursiva, porque supomos que psi é recursiva, e também sabemos como primitivo que a relação menor que é recursiva. A composição dessas funções, de fato, vai ser recursiva, e, portanto, a função característica de não psi é recursiva, e não psi pode ser dita também recursiva. Seguimos com a demonstração de que a conjunção também vai funcionar de modo semelhante. Vamos demonstrar que psi e θ são recursivas, dado que sabemos que psi é recursiva e θ é recursiva. Vamos demonstrar que a função característica dessa composição é de fato igual ao produto das funções características de cada uma delas. Vamos demonstrar esse fato de modo muito semelhante ao que acabamos de fazer. Supomos que a função característica de psi e θ resulta em 1, e isso vai nos significar que a fórmula é verdadeira. Se uma conjunção é verdadeira, se psi e θ vale, então ambas têm que valer. Isso significa, portanto, que psi é verdadeira e θ é verdadeira. Como consequência, nós sabemos que a função característica de cada uma delas vai resultar em 1. E, portanto, o produto desses dois valores é 1, como nós queríamos. Agora, vamos supor que o resultado da função característica é 0. Nesse caso, vamos ter que a conjunção de duas fórmulas é falsa. E, portanto, nós sabemos que pelo menos uma delas é falsa. Isso significa que ou a função característica de psi é 0, ou a função característica de θ é 0. Nesse caso, nós temos que o produto de dois valores, tal que um desses valores tem que ser 0, é 0. E, portanto, nós demonstramos que essas funções são exatamente iguais. Como cada um dos componentes é recursivo, podemos concluir que a função característica de psi e θ é recursiva e, portanto, a fórmula psi e θ é recursiva. Seguimos com a demonstração de que algumas relações básicas também são recursivas. Nós vamos demonstrar que a relação de igualdade, a relação de menor ou igual que e maior ou igual que são recursivas. Para isso, vamos encontrar definições equivalentes para esses predicados que podem ser demonstradas recursivas aplicando diretamente as definições e o que acabamos de demonstrar. Então, vamos observar que nos números naturais,
Dizer que A é menor ou igual a B é equivalente a dizer que não vale que B é menor do que A. Observe que menor que exclui a ideia de que os dois são iguais. Então, ao obter a negação usando os elementos ao contrário, temos AB e BA, então vamos ter exatamente a definição que nós queremos. Observe que 6 é menor ou igual a 10, porque 6 não é maior do que 10. Essas definições são, de fato, equivalentes. E, como nós sabemos que o predicado menor que é recursivo, e, como acabamos de demonstrar, ao compor um predicado recursivo com a negação, obtemos um predicado recursivo, então nós sabemos que a relação menor que, de fato, é recursiva. De modo semelhante, podemos fazer isso para o maior que. Basta inverter, usar a definição no sentido oposto. E pelo mesmo motivo, vamos ter que essa relação também é recursiva. Observe que a igualdade é a composição dessas duas relações definidas anteriormente. Dizemos que A é igual a B se somente se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A. Então, como os dois predicados acabamos de demonstrar que são recursivos, e ao compor eles com a conjunção, vamos obter um predicado recursivo. E isso finaliza a demonstração de que esses predicados são, de fato, recursivos. De posse desses resultados, podemos agora analisar uma função que definimos no vídeo anterior. A função que definimos no vídeo anterior é a função f, que, quando aplicada a A, nos entrega o menor divisor de A, que é diferente de 1. Observe que queremos o menor alguma coisa e, portanto, vamos usar a função mi para demonstrar essa recursividade. A função f de A é o mi de x para alguma função característica, no caso, f de φ para xa igual a 1. Nesse caso, o que queremos é uma fórmula φ que represente a ideia que é divisor de A e é diferente de 1. Nesse caso, divisor de A é o mesmo que dizer existe algum número y que, quando multiplicado por x, resulta em A, e além disso, queremos que o x seja diferente de 1. Vamos introduzir uma notação que vai simplificar a nossa escrita. Quando temos a mi aplicada a uma função característica, podemos simplesmente dizer que é o mi de x de uma fórmula φ. Queremos demonstrar que a função f é recursiva. E como f é μx de alguma coisa, queremos demonstrar que essa alguma coisa de fato é recursiva. Portanto, temos que determinar que φ de fato é uma forma recursiva. Para isso, vamos analisar cada um dos seus componentes. Observe que a fórmula φ é existe y, x vezes y igual a e x diferente de 1. Então, primeiro, vamos observar que x diferente de 1 é uma fórmula recursiva. Observe que, como acabamos de demonstrar, a relação de igualdade é recursiva e 1 pode ser pensado como uma função constante. Portanto, x igual a 1 é, de fato, recursivo. A negação de uma fórmula recursiva é recursiva e, portanto, x diferente de 1 é uma fórmula recursiva. Além disso, nós sabemos que o produto de dois números é uma função recursiva. Então, a igualdade desse produto com um valor qualquer vai ser também um predicado, uma fórmula recursiva. Agora precisamos observar que ao tomarmos o existencial y para x vezes y igual a A, isso vai resultar em algo recursivo. Mas isso não vai funcionar. Por quê? Ele vai ser recursivo somente nos casos em que o x é divisor de A. Quando x é divisor de A e tomarmos o menor y, tal que x vezes y igual a A,
de fato vamos obter algum valor. Esse valor é único e, portanto, é o menor sempre. Mas, se não for um divisor, se o x não for um divisor de a, não vai existir o y, tal que y vezes x igual a a. Então, é como se, num processo computacional, estivéssemos buscando um valor que nunca vai satisfazer aquilo que queremos. Vamos continuar essa busca infinitamente e esse predicado não será recursivo. Para contornarmos esse problema, observamos que se x não é divisor de a, então o resultado para o y não importa. Basta associarmos a um valor grande o suficiente para que ele não interfira com nossos resultados. Observe que, se estamos investigando o y, tal que multiplicado por um valor x resulta em a, então esse y, quando for realmente um y que importa, ele vai ser um valor menor do que a. E, portanto, podemos, para todos os demais casos, associar esse valor a a. E observe que, se estamos fazendo a inspeção dos valores menores do que a, porque se o y realmente importa, ele vai ser um valor menor do que a, então podemos simplesmente dizer que a nossa busca por um valor y pode ser interrompida quando estamos procurando valores maiores do que a. Para fazer isso, o que vamos fazer é tomar o menor y, tal que x vezes y é igual a a, ou o y de fato é igual a a. Observe que agora nós temos um predicado, uma função mi aplicada a uma função recursiva, que além disso nós garantimos que sempre vai existir. Isso significa que a função mi y de x vezes y igual a a ou y igual a é recursiva. Porque se x for divisor de a, y vai existir algum y menor que a, que vai satisfazer e, portanto, vai existir o menor deles. E caso contrário, vai simplesmente ser o valor a, que vai ser o menor valor desejado. Nesse caso, para dizermos existe y tal que x vezes y igual a a, vamos dizer simplesmente que esse valor é menor do que a. Isso está nos indicando que o valor obtido importa. Nesse caso, vamos reescrever a nossa função f usando esse novo predicado. Vamos dizer μx de μy de x vezes y igual a a, ou y igual a a menor do que a, e x diferente de 1. Observe que esse novo predicado, essa nova função mi, aplicada a tudo isso que está dentro do parênteses, ela de fato vai resultar na nossa função f, a função que nós queríamos. E agora nós sabemos que a função de fato é recursiva. A função mi está sendo aplicada a uma função que sempre nos entrega um resultado e estamos aplicando a função μx a uma função característica e, portanto, ela sempre vai nos entregar um resultado, pois a fórmula é recursiva. Isso finaliza a demonstração de que a função f é recursiva. Várias dessas tarefas que nós fizemos aqui podem ser aplicadas em diversos outros casos simples. Então, parece difícil na primeira vez que estamos fazendo esse tipo de adequação, porém, uma vez feita para alguns casos, nós sabemos como fazer para os demais. Você pode estar pensando que esse caso foi mais simples porque é a aplicação direta da função μx para alguma coisa. Afinal, estamos querendo o menor divisor de um número diferente de 1. Mas isso pode ser também aplicado para outros predicados semelhantes. Podemos, por exemplo, investigar o segundo menor divisor de um número. Como que vamos fazer isso como que vamos demonstrar que esse predicado é recursivo? Imagine que temos a função g, que nos dá o segundo menor divisor diferente de 1, e observe, isso só pode ser o caso quando a tem pelo menos 3 divisores, e nos dá 0 caso contrário. Para fazermos a caracterização da função g e com isso demonstrar a sua recursividade, precisamos
observar como dizer que A tem 3 ou mais divisores. Para isso, lembramos que a função f nos dá o menor divisor diferente de 1 e é um predicado recursivo. E podemos usar a função f para dizer que A tem 3 ou mais divisores. Observe que ter 3 ou mais divisores é equivalente a f de A é diferente de A. Por que isso? Se A tem 2 divisores apenas, então o menor divisor diferente de 1 é o próprio A. Então, ele tem que ter 3 divisores se o f de A for diferente de A. Então, podemos usar esse predicado que já sabemos ser recursivo, f é recursivo, a igualdade é recursiva, a negação de uma fórmula recursiva, e, portanto, FA diferente de A é um predicado, uma fórmula recursiva. Vamos, então, pensar a função g do seguinte modo. Se f de A é diferente de A, nós sabemos que tem pelo menos 3 divisores, e, portanto, precisamos somente encontrar o segundo divisor diferente de 1. Nós sabemos que o primeiro divisor diferente de 1 é dado por f de A, então precisamos somente encontrar algum divisor que é maior do que o f de A. E, portanto, vamos escrever a função g de modo mais preciso por μx de x maior do que f de A e existe y tal que x vezes y igual a A, ou seja, x é maior do que f de A e x é um divisor de A. E isso vai ser dado para o caso em que f de A é diferente de A. Nos outros casos, vamos ter zero. É preciso fazer algum trabalho a mais para demonstrar que essa função é recursiva. Você precisa saber como, a partir dessa divisão de casos, juntar eles e formar um predicado recursivo dentro dos parâmetros que já estabelecemos. E eu vou deixar isso como um pequeno exercício para vocês tentarem encaixar nessa fórmula, né, no que acabamos de demonstrar. Pode postar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida nesse sentido. Observe o seguinte, nós exploramos os casos mais simples de predicados e funções recursivas. Esses são os casos em que temos definições feitas de modo mais predicativo. As definições impredicativas de funções recursivas, elas demandam um pouco mais de trabalho. As funções como a função de Fibonacci, a função exponencial e assim por diante. Vamos começar a tratar esses casos. E para tratar esses casos, nós vamos precisar de um momento chave na demonstração do teorema de Gödel, que é a função beta, a função que caracteriza sequências de números. Os números podem representar sequências de números através dessa função. Muito obrigado e até o próximo vídeo.